Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, sou analista de valores imobiliários. Hoje a gente vai ver o resultado da B3, da banca, né, da empresa na qual a gente, através da qual, por meio da qual a gente investe, né? Então, B3 Brasil Bolsa Balcão é a empresa que concentra aí a bolsa de valores hoje, que era a antiga Bovespa, a bolsa de mercadorias e futuros, que teve lá a fusão atrás, 2008 mais ou menos, mais um negócio de renda fixa da CETIP, que tem lá a escrituração de renda fixa, gravame de financiamento e outras coisinhas a mais. Então, um belo de um conglomeradinho financeiro, a dona B3. Contextualizando, a B3 vinha de resultados muito fortes, tá? Porque desde o início da pandemia, antes de eu mostrar aqui, vamos mostrar aqui o histórico e fica melhor. Deixa eu só ver se é isso mesmo, B3, tá? A B3 até 2019, né, uma época pré-pandemia que parece que faz muito tempo, tinha lá 6 bi de receita, 3 bi, enfim, 4 bi de EBITDA, quase 3 de lucro. Só que, por incrível que pareça, foi um negócio bem curioso, né? Quando teve a pandemia, apesar de ter tido uma queda expressiva no mercado acionário, mas, assim, chamou muita atenção de investimento, o número de investidores na bolsa só cresce. Então, 2020 foi um ano fortíssimo para a B3. Receita pulou de 6 para 9, EBITDA para 6,6, o lucro foi de 2,7 para 4,1. E ela continuou crescendo um pouquinho ainda no primeiro, no segundo tri, continuou com momentum, né? Então, a gente vai ver que o patamar dela de receita lá, né, mudou depois da pandemia em diante. Por isso que esse resultado agora a gente vai ver, ele foi mais modesto, né? Mas não foi ruim, tá? Longe de ser ruim. É que ela cresceu muito, muito rápido, né? De 19 para cá, aumentou demais receita, lucro, qualquer métrica aí que você olhar, né? Aumentou em 70%, mais ou menos. Então, a B3 vinha de um crescimento muito expressivo, tá? Todo trimestre. E agora tá acomodando, né? Normal, porque o case dela é um case que eu acho que dá para esperar crescimento pro futuro, mas também não vai crescer tão rápido assim, em períodos tão curtos, né? Ela pode até dar uns saltos, mas é mais um crescimento mais moderado no longo prazo, tá? Então, nos destaques aqui do trimestre, eles falaram bastante merge acquisitions, é bacana, né? São as aquisições, né? Teve essa Nelway, que foi recente agora, já em outubro, né? Já no quarto tri, uma empresa de tecnologia, então é importante, né, para as palavras. Né? Empresa de Big Data, Analytics, inteligência artificial. Uma coisa que a B3 tem de sobra é informação, né? Porque ela concentra aí todos os degraus aí do mercado acionário praticamente estão na mão dela. Né? Quem investe no exterior sabe que no exterior é diferente o papel que as corretoras têm. Você não tem uma depositária central. E aqui a B3, né, junta tudo. Então ela tem muita informação e ela investir nisso, tecnologia, Big Data, é interessante, né? Para no futuro, tanto ela entender melhor esses dados, quanto ela, de repente, oferecer um serviço, né? Vender informação para quem interessar, tá? Além disso, eles tinham feito essa outra aquisição aqui, o de Mensa, né, que já foi aprovada, que é uma joint venture com a TOTUS, né, também na área de tecnologia, mais um investimento aqui pequeno, né, 10 milhões, mesmo que qualquer coisa em dólar hoje em dia é grana. Prismo Holdings, mais uma Techfin, ou seja, dá para ver que eles estão com um apetite para investir em empresas ligadas à tecnologia de alguma forma. E eu vejo isso de uma forma muito positiva, porque a B3, se por um lado, né, ela domina toda essa parte, né, dos mercados de capitais, por outro ela fica limitada, né? Então vamos pensar aí que, sei lá, a gente passa por anos, né, do mercado acionário não indo bem. Acho difícil isso acontecer, né? Porque o Brasil ainda tem uma penetração muito baixa. A B3 não tem o que fazer, ela vai ficar com resultado fraco, né? Então, quanto mais ela diversificar ou ela melhorar a qualidade dos resultados, né, investindo nessas empresas de tecnologia, melhor para o futuro da empresa, não depender tanto de volume de negociação, que é hoje, né, o principal driver aí de resultado para ela, tá? Eles emitiram um bonde lá, 700 milhões de doletas, já é bastante dinheiro, né, ligado com sustentabilidade e tal, bacana. Isso aqui eu não sabia, tá? Eu descobri agora, no resultado da B3, que foi alterada a lei das SAs, né, autorizando o voto plural, que seria o quê?
classes de ações com direito a mais de um voto. Isso a gente não tinha no Brasil, é muito comum no exterior. A gente vê, né, as ações que o controlador tem direito a 10 votos, enquanto a ação ordinária comum, né, ordinária comum, parece pleonasmo, tem direito a um voto. E no Brasil não tinha, e agora, pelo visto, mudou, tá? Eu não sabia disso. Então é interessante isso, né? Vamos ver como é que o pessoal vai reagir. Tem uma galera aí que é muito rígida quanto, né, a classe de ações, a direito a voto. Talvez a gente veja muita coisa rolando aí adiante, tá? Mas é interessante, né, saber que tá mudando. Vamos ver as empresas que vão se aproveitar disso aqui no futuro próximo. Enfim, vamos para os destaques do desempenho operacional. Então, a B3, muita gente conhece por conta das ações, que de fato é intermediária do nosso investimento no mercado acionário. Mas ela não é só isso, tá? Ela tem renda fixa, a gente já vê os segmentos. Ela é uma empresa já relativamente diversificada, embora, né, a principal componente dos resultados venha de ações. Então, o que tem acontecido, assim, né? Até que o volume de contratos, ele tem crescido aí, né? Tanto ações à vista, como o índice. Só que a receita média por contrato, não. Tá? Então, no final das contas, né, o volume deu uma leve... A gente já vai ver lá, caiu um pouquinho, assim, acomodou um pouco. Isso é normal, né? Porque agora, assim, é até curioso, porque a crise da pandemia no preço das ações foi, assim, muito aguda, né? Tudo despencou, mas gerou um aumento de volume, de volatilidade grande, muita gente negociando, recuperou rápido. Então, foi uma crise boa para a B3, né? Ela se aproveitou bem. E agora, o momento que a gente está vivendo, se não é tão ruim, né, do ponto de vista, de novo, né, do preço das ações, mas economicamente ele é pior, porque não foi aquela queda aguda lá e depois recuperação rápida. É né, o mercado está imaginando um cenário mais difícil, econômico, aumento da inflação, projeção de crescimento do PIB diminuindo, né, de aumento de taxa de juros. Então é um pessimismo mais duradouro que acaba prejudicando um pouco mais, tá? Em relação à renda fixa, a gente, em geral, está vendo uma recuperação, porque os investimentos em renda fixa no passado sofreram muito, já que a taxa de juros caiu bastante, a taxa de juro básico. À medida que ela vem se recuperando, a tendência é que os negócios de balcão irem voltando um pouco mais também, tá? Enfim, falando de números, números financeiros, né? Receita, tal, despesa, tudo mais. A gente viu uma receita flat, vai. No 0 a 0 ali em relação ao ano anterior, que assim, tá bom, né? Por isso que eu mostrei o histórico no começo. O salto de 2019 para 20 e para os primeiros meses de 21 tá muito alto. Então, você só igualar, tá excelente, para ser bem sincero, né? Ainda mais tudo que tá acontecendo aí no mercado que o pessoal tá acompanhando, né? Então, enfim, né? A receita tá mais ou menos flat, o que é positivo. Não vai crescer assim todo trimestre, não um ritmo tão alto. Cresceu muito no passado recente, então é normal dar uma acomodada, né? Receita aí total, receita líquida caiu um pouquinho até. As despesas a gente já vê lá depois. Interessante que ela tá gastando com tecnologia e tal. No final das contas, o EBITDA recorrente até 9%, e vocês não estão vendo aqui, mas tem um lucro líquido recorrente, ó, tá mais 13% aqui, tá? É o que tá bem atrás aqui na minha cadeira. Quase dá pra ver. Aí, deu 13. Então, assim, foi bom, tá? O mercado achou meio fraco, porque tava crescendo muito mais, né, nos últimos. Enfim, mas pro cenário que a gente tá vivendo, de verdade, foi bem redondo, viu? Margem, olha o que é até né, um monopólio de serviço, margem EBITDA 80%, né, resultado financeiro tá vindo maior, ela deu uma levantada de capital. Então assim, tá bem redondo o resultado da B3, tá? Claro, não tá crescendo mais naquele ritmo, mas tá bom também. Agora sim, a gente vai ver segmentos de negócios. Então o primeiro, o principal, são ações e renda variável, né? Que é o que o pessoal conhece mais, representa aí quase metade da receita e é o que puxou o resultado do B3 no ano passado e começo desse ano, né? A gente vinha uma trajetória de crescimento, agora reverteu um pouquinho, tá acomodando, mas já tá num patamar alto, né? Tá mais ou menos o mesmo valor aqui do quarto tri do ano passado, que já foi muito alto. Então tá bom, na verdade, né? Diminuiu um pouco a força do crescimento, mas tá ok.
né? Então, mercado à vista, tem a capitalização de mercado, né, melhorou, teve IPO, né? Então, aqui tem tudo quanto é serviço que ela oferece, né? Os serviços de liquidação, as taxas que ela cobra, tudo tá nesse bolo aqui. Aqui tá até separadinho. Empréstimo de ações, né? Depositária, tá tudo aí. Então, enfim, né? O que é bom para a B3? É um mercado aquecido, tanto negociando mais no dia a dia, mas também crescendo como um todo, né? Aumentando capitalização, né? Tendo IPO de empresa, né? Tendo giro, ela ganha muito com giro de ativo. Tudo isso ajuda bastante. Ponto importante, tá? Lembra de um vídeo que eu fiz no começo do ano passado, ainda estamos terminando 2021, isso foi começo de 2020, que ela mudou a política de tarifas. Lembra disso? Eu vou botar depois nos cards o vídeo que eu comento isso. Hoje ninguém lembra, né? Na hora que saiu foi um frisson e tal, hoje ninguém lembra daquilo. Eles resolveram diminuir um pouco as taxas que eles cobravam, principalmente de day trade, essa galera que girava muito. Enfim, estimular, né, o pessoal a negociar mais. E eles abriram mão no valor das tarifas para tentar ganhar no volume, né? Então tá aí se acomodando ainda a estratégia de compartilhar com o mercado os ganhos. Né? Talvez um pouco exagerado isso aqui, né? Lucro que é bom, ninguém quer compartilhar. Mas enfim, é verdade que ela reduziu tarifas aí para esse pessoal que gira muito. Então tá aqui o principal linha de negócio da B3, tá ok, né? Deu uma acomodadinha aí, uma leve reduzida, mas tá bom, porque é um patamar bem alto ainda. Tá, então aqui é só uma complementação, mostrando o saldo de depositária, né? O saldo que deu ainda para 2021, né? Nesse ponto cresceu bastante, um monte de IPO, o mercado se recuperou um pouco em preço, né? Lembrando, isso aqui é terceiro TRI, foi o resultado até setembro, né? O mercado recuperou o preço, teve um monte de IPO, aumenta aí o valor de capitalização. Segundo o grande segmento dela, isso já representa 23% da receita, já bem menos, que é a parte de mercadorias, juros, câmbio, commodities, né, mercadorias. Isso é o que veio na antiga BMF, né? Negocia lá, contrato de café, boi gordo, não sei o que, câmbio para cá, futuro de índice, né, contrato de juros, é isso aqui que negocia, que está dentro desse setor FICC. É um comportamento bem parecido, né? Você vê que estava muito forte. Segundo TRI começou a dar uma leve, né, acomodada, mas enfim, né, praticamente nada. Tá bem flat ainda. Aqui cresceu um pouquinho ainda em relação a um ano atrás. Como é que foi? Eu não tinha visto esse número. Aqui tá mais ou menos igual. Ou seja, tá muito bom ainda, né? Parou num patamar alto ainda. E aqui, enfim, tem influência de câmbio, tal, day trade, taxa de juros. Continua bom, continua aquecido. Claro, não tá bombando, a gente imagina, mas continua bom. Próximo segmento, esse 12, aí já começa a ficar pouco, né? 12% da receita é o balcão, é onde negocia renda fixa e outros títulos, se bem que hoje acho que, né, o balcão esvaziou bastante, né, com a tecnologia, mas enfim. De renda fixa, tesouro direto, registrado lá, debenture, né, que entra aqui em dívida corporativa, captação bancária, então tem um regime, uma taxinha lá de CDB, de registro. A B3 ganha com tudo, cara. Tudo que você investir, a B3 tira uma taxinha lá, até tesouro direto. Curioso. Enfim, nessa parte aqui a gente tá vendo um resultado um pouco melhor, porque 2020, eu já falei isso, né? 2020 foi fraco para renda fixa, taxa de juros muito baixas, né? E com o tempo vai melhorando. Se a taxa de juros continuar subindo para valores que a gente já teve, né, bem altos, a tendência desse mercado aí crescer, tá? É menos da receita, então não é um hedge perfeito. Eu ia falar que é tipo um balanço, um hedge. Quando o mercado acionário tá bombando, né, entra uma receita forte. Quando ele cai, geralmente sobe a renda fixa, só que não chega, né, a compensar. É bem menos a receita. Outra é 40 e poucos, essa é 12. Mas é positivo que ela tenha, né, uma variação, uma variedade de fontes de receita. Que mais que tem? Essa parte de financiamentos, o que veio lá com a aquisição da Centip de gravames e tal, lá atrás. Isso só quem é velho de mercado que vai lembrar, tá? Então aqui você registra contrato de financiamento de veículo, principalmente, mas de outras coisas também.
E, enfim, esse coitado, né? A parte de veículo tá muito prejudicada, porque a gente tá vendo algo muito específico do setor, não é só, né, um momento de crise que a gente está vivendo, é a questão da produção de carros novos, está limitada lá, os processadores estão limitados. Então, né, essa parte tá voltando um pouco, porque 2020 foi muito ruim, mas ainda tá fraco, né? Não tem problema, porque é 5% da receita, mas, claro, né, está bem devagar ainda. Quem sabe, a hora que normalizar, voltar a fabricar, deve ter uma demanda reprimida por veículos novos, né, imagino eu. Então, em algum momento que já se fala que só 23, né, final de 2020, começo de 2023, vai resolver esse problema aí de suprimentos, vai voltar a fabricar mais veículos novos, essa tendência é voltar a crescer aqui, se bem que ainda assim está recuperando um pouquinho em relação a 2020, tá? Mas, né, representa menos da receita, não é tão importante assim. E por último, mas não menos importante, ainda é alguma coisa um pouco mais relevante da receita, é o que ela oferece de serviço de tecnologia, dados e tal, sinal, analytics, tecnologia lá de acesso, que as corretoras pagam e tal. Tem um B3 Banco também, tá? Então, parte financeira. Ou seja, são outros serviços. E aqui é legal que aquelas aquisições que a B3 está fazendo, né, muito provavelmente vai entrar nesse setor aqui. Não sei se vai ter uma receita direta ou se vai ser só para agregar tecnologia para a B3. Mas enfim, a gente está vendo que ela tem investido em aquisições de outras empresas ligadas à tecnologia, né, muito provavelmente para agregar aqui nesse segmento. E por que é importante, né? É o que está mais crescendo, na verdade. Aqui é que ela tem espaço para crescer por conta própria, porque os outros ela depende quase que exclusivamente do mercado, não tem muito que a B3 fazer, né? O mercado acionário brasileiro começar a cair, ou melhor, perder o interesse, né? Cair só de valor às vezes nem é ruim, mas perder o interesse, a B3 afunda junto. Agora aqui, aí depende dela, né, de oferecer serviços melhores, tal, se desenvolver, trabalhar mais. E aqui ela vem conseguindo crescer bem até, né? No último tri não expandiu tanto, mas ano contra ano, né, 20% acima. Então é interessante, ela está investindo onde ela pode fazer a diferença, né? E isso é bem legal. Bacana, essa vontade da B3 buscar, né, diferenciar o trabalho dela, o serviço dela. Enfim, então a gente viu todos os segmentos de negócio, né? Tecnologia, contratos de financiamento, balcão, que é uma renda fixa, como mercadorias e futuros e ações, né? Tá aqui. É o mix de resultados da empresa. Agora vamos ver as despesas. Elas tiveram um aumento até grande, né? 20%, não é pouco. Teve um aumento grande. Mas, lembra que eu falei lá no comecinho, eles estão investindo bastante, né, em infraestrutura de processamento de dados. Né? Então, é melhorar a empresa de uma forma geral, mas aumentar a capacidade de processamento das informações. Né? Quem nunca abriu o home broker num dia que o mercado estava ou subindo ou caindo muito e teve dificuldades para operar? Né? É mais ou menos relacionado com isso. Claro, pode ser um problema pontual da sua corretora, mas geralmente, né, o problema é sistêmico nesses dias, porque você gera uma carga no sistema gigante, né? O volume é muito grande e tem gargalos, né? Então, esse aumento de despesa é alto, 20%, mas ela está investindo num negócio que é bom, né? É uma despesa / investimento que vai proporcionar uma melhoria de qualidade no futuro, tá? Então, é legal. Porque você tem uma despesa de pessoal simples, né? Correção de salário, contratação e tal, 16%. Foi um pouquinho mais alto que a inflação. Um pouquinho não, né? Bem mais alto que a inflação. É ok. E esse é um investimento, basicamente, né? Então, interessante que a empresa gaste nisso, né? É um gasto do bem, porque o resto ali tá flat, né? O resto não pesou. Então, foi um aumento de despesa, mas no fim das contas, assim, é para melhorar a empresa. Não é gasto simplesmente queimar dinheiro, né? Que mais? Parte financeira. Aqui cabe um destaque que eu sempre faço, que é B3. É complicado você analisar a caixa, dívida líquida dela. Né? Por quê? Porque o dinheiro que está circulando por ela é de tudo. Tem dinheiro dela, tem dinheiro de garantia, né? De terceiros. Enfim, né? É o caos. Tanto que a empresa trabalha com endividamento bruto.
que eu me lembre, é a única empresa aqui no Brasil que, ao invés de, né, usar os números em relação ao endividamento líquido, que faz sentido, que é só a dívida menos que você tem em caixa, ela trabalha com endividamento bruto, porque o caixa dela é uma confusão total. Tem recurso dela, tem recurso dos terceiros, tem fluxo muito grande. Então, nessas empresas financeiras é difícil você ter controle. Você vê o endividamento bruto bem tranquilo, né? Fala, 2 vezes, né? 1,9, mas é o bruto, tá, pessoal? Não é líquido, e ela tem bastante recurso em caixa, tá? Mesmo que a maior parte aqui é de terceiros, né? Ela tá com muito recurso em caixa. Por isso que ela é super tranquila do ponto de vista de liquidez, não tenho que reclamar da B3, né? Não tem problema nenhum. Eles têm emitido aí umas debêntures, não sei se é apetite por mais aquisições, históricozinho de aquisições aí no começo. Talvez eles estejam de olho a crescer mais também, né? Então, o pessoal pode prestar atenção nisso no futuro. Mas o fato é que, assim, não precisa se preocupar, tá, com dívida da B3. E ela, inclusive, tá com recurso aí, provavelmente fazer mais aquisições. Que mais? Geração de caixa. O fluxo de caixa, igualmente, ele é confuso, né? Porque esse trânsito de recursos aí, que, de terceiros e tudo mais. Mas é com certeza uma geração de caixa muito saudável, tá? Aqui a gente vê uma geração de caixa operacional ajustada, né? A gente acredita que isso reflita bem, né, a empresa. Bem tranquila, né? 8 bilhões de reais nos 9 meses, que é muita coisa, tá? É bastante dinheiro. Então, ó, a gente que eles pagaram dividendo 2,7 ainda. Ou seja, tá com muita folga, né? A empresa está gerando muito caixa, teve resultados muito bons recentemente, tá dando muito dinheiro, e mesmo com proventos e recompras, né, ainda tá sobrando muita grana. A dívida dela, né, provavelmente é bem tranquila, né? É difícil de analisar, mas provavelmente é bem tranquilo. Então, uma situação de caixa da B3 é excelente, né? Excelente mesmo. É uma geração muito expressiva, dá para pagar provento, recomprar e sobra, né? Sobra dinheiro, a verdade é essa. Enfim, acho que era isso, né? Aqui tem umas demonstrações, ver se tem mais alguma coisa. Não, né? Enfim, tá aí. 11% de crescimento ano contra ano e 4,5% em relação ao último trimestre. Tá bom demais, né? O mercado achou meio xoxo, porque ela tava crescendo muito mais que isso. Aqui tem o último. Dá pra ver. É 1,8 negativo em relação ao ano passado em EBITDA recorrente, né? Mas tá bom, né? A empresa crescer todo tri e tal, ainda mais uma empresa igual a B3 que acaba dependendo do mercado, né? Ela não tem muito o que fazer se o mercado tá meio preocupado como ele está agora, tá? Mas em geral, em relação ao futuro, ao investimento de longo prazo, eu gosto bastante da B3. A empresa gera muito caixa, né? Tem uma situação confortável de dívida, domina, né, o mercado acionário de balcão de registro de várias formas. O pessoal se preocupa muito com uma eventual quebra de monopólio. Meu amigo, isso aí faz 10 anos que a gente escuta. Pode vir um competidor aí, né? A B3 tem muitas fontes de receita. Não é uma preocupação para você, né? Não é um motivo para você deixar de ter empresa no curto prazo. Se um dia acontecer, a gente para e olha e vê o que aconteceu, tá? Mas quem tá preocupado com isso, não investe nela faz 10 anos, tá? No período que ela gerou bastante valor. Então é isso, pessoal. Esse foi o resultado da B3. Grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!